O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. As palavras do rei Davi confortam o nosso coração. A terra pode estremecer, os montes podem se abalar, mas se nós tivermos Deus ao nosso lado, nós marcharemos seguros, porque temos a certeza que a vitória virá. Não sei como você passou essa noite, não sei se com ansiedade, lutas, dificuldades, mas tenha certeza que esse dia será um dia de grandes vitórias para cada um de nós. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 22, onde a Bíblia diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Provérbios, capítulo 10, o verso 22. A bênção do Senhor é tudo para nós. A bênção do Senhor é nossa salvação. A bênção do Senhor não pode ser de uma forma egoísta para nós. Nós precisamos repartir com aquelas pessoas que carecem, que precisam, que estão carentes nesse mundo. Deus abençoou Abraão para que ele fosse bênção para outras pessoas. Nós precisamos a cada dia também vivermos de acordo com o Senhor sonha para cada um de nós. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 59, o versículo 1. Livra-me, ó Deus, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é similar, eu diria até gêmeo, com os salmos que nós estudamos nos dias anteriores. É um salmo pelo clamor, pelo livramento de Deus sobre a sua vida. Davi vivia e viveu momentos difíceis. Davi foi perseguido como se procura uma agulha no palheiro. E Davi, na verdade, só tinha entendimento que só poderia ser salvo, ser liberto de toda a perseguição, se Deus estivesse ao seu lado. Por mais soldados que ele estivesse na sua companhia, mas se Deus não fosse o seu alto refúgio, ele sabia que a qualquer momento ele poderia perder a sua vida. Mas como ele depositava a sua fé no Senhor, ele tinha plena convicção que ele alcançaria a vitória. Da mesma forma como Davi começa clamando pela proteção de Deus, pela bênção de Deus, ele termina esse salmo regozijando, tendo certeza e convicção de que Deus irá intervir ao seu favor, agradecendo a Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver que Davi é um dos grandes guerreiros bíblicos, um dos grandes homens de Deus, se valeu tanto da espada que Deus não permitiu que ele construísse a casa do Senhor. Mas, embora Davi fosse um grande guerreiro, um homem valente, não temeu lutar contra Golias, não temeu lutar contra outros soldados, mas nesse momento de perseguição na sua vida, Davi estava assustado, temeroso, mas embora temendo, se voltava para o Senhor. Embora assustado, se refugiava em Deus. Ele sabia que somente Deus poderia ser o seu alto auxílio. É possível que alguém que esteja nos acompanhando nessa manhã esteja assustado ou esteja com medo, de repente até preocupado com o resultado de um diagnóstico médico, preocupado com um relacionamento que não está bem. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, podemos até passar por alguns estados de medo, mas nós precisamos nos refugiar no Senhor. Quando nos assustamos ou ficamos temerosos e não nos refugiamos no Senhor, aí o medo nos vence, aí é onde nós fracassamos, é onde nós caímos. Mas se nós vacilarmos, temermos, mas nos refugiarmos no nosso Deus, tenha certeza, Deus terá misericórdia de nós, terá compaixão da nossa vida e entrará com providência para nos salvar. Quando cautelosamente nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Saul temia Davi. Saul temia porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Era o que Saul já nesse momento já não tinha mais sobre ele. Deus lhe abandonou, Deus lhe deixou seguir a sua trajetória sozinho, estava à mercê da sua própria sorte. Os momentos difíceis que Davi vivia eram tão intensos que ele não sabia nem em quem confiar. Ele não confiava no rei Saul, não confiava na corte. Aqueles que se diziam seus amigos eram aqueles que em alguns momentos se mostravam infiéis. Os inimigos de Davi são comparados como animais selvagens, como assassinos, homens sem piedades, homens sem coração, homens que estavam longe de Deus. Para tirar a vida de uma outra pessoa, eles não mediam nenhum esforço. Saul tinha os seus próprios mercenários pagos para que pudesse tirar a vida do seu genro.
Foi a sua própria filha, Mical, que contou a Davi, e ele fugiu pela janela, porque se não fosse dessa forma, por uma intervenção divina, usando a sua própria esposa, Davi teria sido morto dentro da sua própria casa. Mas a mão de Deus estava ao lado de Davi para lhe proteger e lhe amparar. Quando um filho fiel se coloca nas mãos de Deus, o céu se compadece, o céu age com misericórdia. Deus não permite que nenhum dos nossos adversários toque na nossa pele quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Embora Davi soubesse que Saul tentava com todas as forças tirar a sua própria vida, mas ele reconhecia que diante de Deus e do seu rei ele estava vivendo uma vida ilibada. Ele tinha sido honesto em todas as suas ações, embora reconhecendo que era um ser humano, mas a sua vida estava em harmonia com as leis do reino e com as leis celestiais. A sua fuga não era por causa de uma consciência pesada. A sua fuga era para evitar fazer justiça com as suas próprias mãos, e ele sabia, somente Deus poderia julgar a sua causa. Davi compara os seus adversários como os cães selvagens, famintos, que no decorrer do dia eles se escondiam nas cavernas, e no período da noite eles buscavam as cidades em busca de alimento. Se encontrasse alguém caminhando perdido do lado de fora da cidade, esses animais atacavam e devoravam a todos. Embora Davi soubesse quem eram seus inimigos, na sua oração, no seu clamor a Deus, ele não pedia para que Deus os matasse por imediato, mas ele pedia a Deus que no momento certo, no tempo de Deus, Deus fizesse com que eles enxergassem os seus erros e agora então ele fizesse justiça com as suas próprias mãos. Davi entendia que a única forma de fazer justiça era colocar nas mãos do Senhor. Se ele agisse, ele seria injusto. Ele poderia agir com alguém de uma forma injusta, portanto ele também seria culpado diante de Deus. Mas se ele colocasse nas mãos do Senhor, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que vê todas as ações dos seres humanos aqui nesse mundo, Deus iria agir com equidade, com justiça, e no tempo de Deus ele colocaria um ponto final na vida daqueles malfeitores. Davi sabia que tinha vivido momentos difíceis, noites terríveis, noites ansiosas, em branco, em busca de refúgio no meio das cavernas, mas ele tinha plena certeza que ao amanhecer ele iria regozijar, ele iria louvar ao Senhor, porque Deus não falha, Deus jamais perdeu uma batalha. Se ele estava confiando as suas batalhas nas mãos do grande comandante Eu Sou, ele sabia que alcançaria a vitória. Era por isso que ele começava lamentando, orando, suplicando a Deus, mas no final da sua mesma oração ele já começa a louvar ao Criador, porque sabe que Deus é poderoso para realizar todas as obras sobre a vida dos seus filhos. Embora Davi fosse um soldado experiente, embora Davi tivesse experiência no meio do campo de batalha, mas todas as vitórias alcançadas ele atribuiu a Deus. Ele sabia que humanamente, se Deus não estivesse ao seu lado, ele jamais conseguiria alcançar a vitória. Entendo que a atitude de Davi é um exemplo para os dias em que nós estamos vivendo. Precisamos ver Deus em todas as ações da nossa vida. Quando nós não reconhecemos, quando nós não agimos com gratidão pelas ações de Deus para conosco, nós estamos enfraquecendo o nosso relacionamento com o nosso Salvador. Querido amigo, eu não sei se nessa manhã, se porventura você tem passado por lutas, dificuldades e problemas, e tem um adversário, um inimigo que tem lhe intimidado, tem lhe atormentado, tem feito com que você tenha medo. O que nós precisamos fazer a cada dia é nos refugiarmos no Senhor. Podemos sim, em alguns momentos, vivermos momentos temerosos, mas o que temos que fazer a cada dia é confiarmos em Deus, colocarmos nas mãos dele. Tenha certeza, aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E Deus, com certeza, no dia de hoje, da nossa vida, entrará com providência para solucionar os nossos problemas. Temos que a cada dia desenvolvermos um relacionamento sólido com o nosso Supremo Pastor. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, e assim é o que o Salmo realmente nos ensina. É dessa forma que nós temos que viver, é dessa forma que temos que exercitar a nossa fé, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. Se o nosso pastor estiver ao nosso lado, tenha certeza, nós venceremos todos os lobos que poderão se levantar pelo meio do caminho. Mas o que temos que fazer a cada dia é manter a nossa fé, a nossa segurança no nosso Salvador. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nos colocamos, confessamos as nossas falhas.
queremos ser do Senhor para todo sempre. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.